A vida é um funil. A maioria das coisas que você faz, você não consegue terminar. A maioria das coisas que você se propõe a fazer, você de fato não termina. E é muito engraçado isso porque eu não tô nem falando das coisas que te obrigam a fazer. Eu falo das coisas que você escolheu fazer. Aquelas coisas que você falou, ok, eu preciso atingir isto, eu vou em busca disso e eu terei que fazer isso. E você não faz. Então você começa lá, listando 10 coisas, e no fim desse funil você faz no máximo uma, duas, por completo. Por completo. Porque todo mundo faz, pelo menos, as coisas uma vez, duas, três. Daí em diante já começa a ficar mais complexo. E eu acho engraçado que as coisas que impõem a nós são as coisas mais fáceis a serem feitas. Muito provavelmente você é campeão em ser consistente em coisas que te obrigam a fazer. Um grande exemplo é a escola e a faculdade. Você foi obrigado a fazer alguma delas e você faz. Não porque você quer. É tipo quando você é criança e você tem que ir na igreja. Você é obrigado e você faz. Só que tem coisas que você, sem perceber, continua fazendo sem ser, entre aspas, obrigado, como aquele trabalho chato que você nunca desejou, mas você tem que fazer. Como um determinado hobby, que no fim da vida você vai perceber que às vezes, cara, eu gostava muito mais de, sei lá, skate. Mas por que isso acontece? Por que a gente é craque em acabar não fazendo aquilo que a gente se propõe a fazer? Eu tava vendo um vídeo sobre procrastinação, que é um tema do momento, né? As pessoas agora entenderam o que é procrastinar e elas têm que ser agora produtivas o tempo inteiro, né? Eu comecei a estudar um pouco sobre isso e eu vi um cara que ele acabou fazendo um vídeo exatamente igual ao mesmo título de uma influencer famosa aí, que eu não vou citar o nome. Era o mesmo título, e ele se propôs a falar a mesma coisa. E esse título falava meio assim, sobre procrastinação, tipo assim, meio que dando a entender que ele não era mais um procrastinador. E o vídeo dela pegou, sei lá, 800 mil views, o dele pegou 58 views. Naquele momento, eu resolvi fazer o que eu mais temia e eu torci para não acontecer o que geralmente acontece. Que eu pensei, cara, 58 views. Esse cara deve ter desistido, velho. E eu entrei no canal dele e ele tinha desistido. Ele tinha 3 vídeos. Esse foi o segundo vídeo dele. E cara, eu fiquei vendo aquilo meio triste assim, porque isso é um padrão medíocre. E quando eu falo de mediocridade, eu falo de média, sabe? É um padrão mediano. Se você puxar uma coisa chamada curva de Gauss, que é um fenômeno muito interessante, ela vai mostrar que as pessoas, em geral, sempre fazem as mesmas coisas. A massa está onde o óbvio está. Então a curva de Gauss, ela é uma curva onde você tem poucas pessoas sendo muito ruins em algo, por exemplo. Depois você tem a média. Então tem muitas pessoas fazendo a média. E depois ela inclina novamente para baixo. E aí tem as pessoas excepcionais. E como na curva de Gauss esse cara desistiu? A maioria desiste. E é por isso que a vida é um funil. Porque a gente não continua fazendo aquilo. Às vezes, velho, não é nem sobre fazer bem feito. Quantas vezes você já viu uma empresa fazendo uma coisa que você falava assim, nossa, cara, dá pra melhorar isso. E aí você vê um programa e fala assim, cara, nossa, dá pra fazer isso aqui melhor. E aí você
vê uma pessoa prestando um serviço e fala, nossa, isso aqui dá pra ser melhor, 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 melhor. Só que essa pessoa, esse programa, essa empresa tem sucesso. Mas por quê? Por que deu certo? Cara, muito provavelmente porque ela fez muitas vezes mais que a maioria. Só o fato de fazer. O simples fato de fazer. E aí por isso que a gente vê muita gente, não vou dizer que burras, mas com uma baixa capacidade intelectual, tendo um grande poder aquisitivo. Porque não o poder aquisitivo, o capital, por exemplo, que é uma coisa que muitas pessoas buscam, não advém de inteligência, não provém da intelectualidade puramente. Óbvio que isso ajuda a potencializar, mas às vezes você só precisa estar repetidamente fazendo algo. E eu recebi um conselho de um amigo meu que eu nunca vou esquecer na minha vida. E quem sabe sirva para você, que tem dificuldade aí em executar tarefas até o final. Eu virei para ele e falei uma vez, cara, mas essa pessoa aqui, cara, eu sou muito melhor que ela. Essa aqui, porra, essa pessoa aqui, meu Deus, ela faz tudo errado. E essa aqui, isso aqui, cara, o que esses caras têm de diferente? Que eles estão atingindo uma coisa que eu não estou conseguindo atingir. Eu falei isso pra ele. E de verdade, esse cara que eu desabafei era um grande amigo, ele sabia que eu não tava me achando, sabe? Eu não tava falando das pessoas por querer desmerecê-las. Eu estava só desabafando, cara, não é possível, velho. Eu tenho um cérebro do tamanho igual, é igual o Clóvis fala, pô, sabe? Fui alimentado, tive estudo, cara, o que que tá acontecendo? Por quê? E ele falou, cara, você não tem uma coisa que essa e essa pessoa tem. Aí eu, na hora, eu falei assim, me fala, cara, o que que eu não tenho? E ele falou, conformidade. Na hora eu não entendi. Eu falei, tá, como assim conformidade? Ele, exatamente. Você não se conforma. Você é o cara mais inconformado que eu já vi na minha vida. Você não aceita que as pessoas falem isso aqui. Você tem que fazer porque você quer. E na hora, minha cabeça explodiu. Porque eu nunca tinha parado para pensar nisso. Que a conformidade, o ato de ouvir calado, de você ser obrigado a fazer algo que você não necessariamente quer, ou que você gosta, ou que você de fato acredita, é uma habilidade humana. Cara, isso é incrível. É engraçado, talvez seja óbvio isso. Mas você ser. Vou usar esse termo, não é exatamente isso, mas vou usar esse termo. Você, entre aspas, ser pau-mandado, você aguentar é uma habilidade. E talvez a gente não tenha percebido isso. E você nunca percebeu isso. Que você precisa ter a capacidade de ser conformado. Porque muitas vezes as coisas não devem e não vão sair da forma que você idealiza. Isso é muito difícil para pessoas que são idealistas igual eu, que fazem as coisas por propósito. Às vezes, muitas coisas que eu gostaria de ter feito, eu não fiz, porque eu não conseguia visualizar um final, e isso sempre me travou. Às vezes eu queria fazer, mas por falta de visualização de algo final, de algo concreto, de ver uma significância dentro daquilo, um propósito daquilo, eu não fazia.
E isso é principalmente um recado para aquelas pessoas que têm dificuldade de trabalhar para outras pessoas. Empreendedores, em geral, são inconformados. Só que até os grandes empreendedores precisam ser conformados dentro de suas próprias tarefas. E esse é o grande desafio. Então, a vida ela é um funil. E vence, se é que eu posso me apossar dessa frase, né? Vencer. O que é vencer? Eu gosto muito de questionar as coisas, sabe? Tão subjetivo, mas vence aquele que consegue transportar todas as tarefas do início do funil até o final dele com maestria. E Pedro, qual é a melhor forma de fazer isso? Não existe melhor forma. Cada indivíduo exige um modus operandi. Cada pessoa tem uma forma de agir. A minha, por exemplo, é seguir aquilo que eu de fato acredito. Para outra, é seguir o que uma pessoa está falando. Você precisa entender sobre si mesmo e aplicar aquilo que faz mais sentido para sua realidade. Por hoje é só.